tudo bem? Hoje você vai conhecer um pouco sobre a dominação estrangeira e as suas consequências para a vida do povo de Deus. O Espírito Santo ele nos ilumine para conhecermos cada vez mais a nossa Sagrada Escritura e a proposta do reino definitivo de Deus. Aproveite e se inscreva nos nossos canais, assim você ficará sabendo tudo a respeito de nossa igreja. Assista, curta e comente nossos vídeos. Vamos lá para a nossa terceira mini-aula? O tema é a dominação estrangeira. 300 anos antes de Cristo, Roma vinha conquistando toda a Itália, a Ásia Menor, o Egito, inclusive a Palestina, a terra de Jesus. Muito bem organizado e dominando as técnicas de fundição de ferro para a fabricação de armas, Roma impunha sua superioridade militar a todo mundo do Mediterrâneo. O dono do mundo, na época de Jesus, era um imperador romano chamado de César Augusto, o primeiro imperador, ou pelo menos ele acreditava nisso. Era um regime ditatorial apoiado pelo exército romano. Depois dele, o segundo imperador foi Tibério Cláudio Nero. Cristo foi crucificado no governo de Tibério. No ano de 63 a.C., o general Pompeu conquista a Palestina dos gregos e anexa a sua produção palestina ao comércio do império. Jesus nasce em um país já dominado por estrangeiros. O Império Romano era um sistema de escravos. Prisioneiros e populações capturadas eram enviadas para o mercado de escravos. A principal ferramenta utilizada também eram os escravos. Com trabalhos forçados, eles eram usados e maltratados, sem salários, considerado pelo direito romano uma simples mercadoria. Isso mantinha o império muito rico. Mais da metade de sua população era formada por escravos. No campo, os escravos eram a principal mão de obra dos grandes proprietários e da nobreza. Esses, aos poucos, iam tomando a terra dos pequenos produtores, que por sua vez iam se tornando escravos. Nós temos as passagens bíblicas que narram todos esses eventos. E para manter o controle de toda a situação, os romanos tinham grandes quartéis situados em vários lugares estratégicos. Na Palestina, o lugar escolhido foi Cesareia Marítima, na Samaria. Quando surgia alguma revolta do povo, os 3.000 soldados ali estabelecidos eram chamados para manter a ordem e a submissão do povo. Era ali que Pilatos ficava durante o ano todo. Durante as grandes festas principais do povo judeu, como a Páscoa, quando se juntavam muita gente, Pilatos ia para Jerusalém, a capital. Ele ficava na fortaleza Antonina, com 1.800 soldados, para manter o controle da situação. Esse grande palácio ficava do lado do templo, e assim era mais fácil para Pilatos controlar tudo. Foi na fortaleza Antonina, no pretório, sede de qualquer tribunal, que Pilatos condenou Jesus à morte de cruz, como era costume dos romanos. Apesar de ter dito por 3 vezes que ele era inocente. Para quem gosta de fake news, aqui o poder religioso do templo, corrupto, usou esse artifício para que o povo e os peregrinos pedissem a condenação de Jesus, acusando-o de herege. Isso mesmo, Jesus foi condenado por uma mentira, uma notícia falsa, inventada. Ele entregou Jesus ao Sinédrio quando lavou as mãos. O Sinédrio queria matar Jesus de qualquer forma e usaram o motivo de que ele se dizia Filho de Deus. Como no judaísmo a fé e a política e a economia são unidas, a atitude de Jesus e o que ele pregava ia totalmente contra o poder do Sinédrio, que tinha o sumo sacerdote como chefe, que por sua vez era controlado por Roma. Passagens bíblicas aqui para a gente consultar. A dominação romana respeitava em geral uma certa autonomia de cada região, tanto nas leis locais, na religião e nos costumes, contanto que se pagasse os impostos exigidos. Para manter o controle da Palestina, os romanos reivindicavam para si 3 direitos. Vamos ver quais eram esses direitos? Nós temos lá em Atos e João. O primeiro, o sumo sacerdote, a mais alta personalidade do poder religioso e de todo o povo judeu que dirigia o Sinédrio, era escolhido pelo procurador romano. No caso dessa época, era Pilatos. Assim,
o sumo sacerdote podia ser destituído a qualquer momento se não fizesse o que agradasse a Roma. Para conseguir esse controle sobre o sumo sacerdote, Pilatos conservava na fortaleza Antônia a veste e os paramentos do sumo sacerdote. Eles eram usados pelo sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da grande expiação, quando ele entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelo povo. Sem esses paramentos, o sumo sacerdote perdia sua força diante do sinédrio e do povo. Segundo, Roma reserva o direito para si sobre as terras que deviam pertencer aos judeus, pois foi promessa de Deus a seus filhos. Mas com muita naturalidade, Roma se apoderava do direito de dar essas terras à aristocracia judaica, anciãos, sumos sacerdotes, membros do sinédrio e de retirar-lhes a qualquer momento, se não estivessem de acordo com as vontades de Roma. Afinal de contas, o imperador era dono do mundo todo, né? E o terceiro, Roma reservava o direito de condenar à morte por crimes políticos. Assim como no caso de Jesus, o conselho ou tribunal judeu teve que recorrer a Pilatos para condená-lo à morte, o que não aconteceu no caso de Estevão. Tem a passagem aqui. Roma intervia quando havia tumulto grave, então a repressão era implacável. 2.000 crucificados no ano 4 depois de Cristo, por ocasião da primeira revolta dos Zelotes. Para entendermos a tamanha crueldade de Roma com o povo de Deus, uma floresta inteira foi dizimada para servir de cruz para as execuções. Torturas e execuções eram comum e muitas eram em público, assim servia de exemplo e submissão. Está ali em Atos. Mas as revoltas dos camponeses não paravam. Eram chamados zelotas ou sicários, por andar armados com uma sica, um tipo de punhal. Durante as grandes festas, os zelotas agiam, tentando acabar com o poder romano, mas o resultado era quase nenhum. O povo de Deus temia muito o império. Agindo dessa forma, acreditavam que instaurariam na Palestina um estado onde Deus fosse o único rei, representado por um descendente de Davi, o Messias. Os zelotas esperavam um Messias guerreiro, um poderoso rei, queriam libertar e organizar todo o povo judeu, expulsar os pagãos romanos que ocupavam suas terras, e também iria purificar a terra e o sacerdócio que estava corrompido. Os zelotas eram perseguidos pelo governo romano, as autoridades os consideravam terroristas. No interior da Palestina, suas ideias eram mais avançadas, como lá na Galileia. Eles queriam abolir as dívidas, acabar com as grandes propriedades e libertar os escravos. Os zelotes eram recrutados nas camadas mais pobres da população, principalmente na Galileia. Era gente simples, preocupada em resolver os problemas. Perderam as terras, muitos de seus filhos viraram escravos por não poder pagar suas dívidas. Eles eram presos, viravam soldados, enfim. A vida, gente simples, não era boa. Entre os discípulos de Jesus haviam alguns zelotas, Simão, o zelota, Tiago e João, filhos do trovão. Depois da ressurreição, até os apóstolos ainda pensavam que Jesus ia ser um rei poderoso, que expulsaria os romanos e restauraria a realeza de Israel. O imperador romano se impunha como Deus e como tal deveria ser adorado. Sua imagem estava em todo lugar, mas claro, o judeu não adorava o imperador e nisto eles ainda eram respeitados. Mas os sacerdotes no templo tinham que oferecer todo dia 2 sacrifícios, um pelos seus próprios pecados e outro pelos pecados do povo, e um terceiro pelo imperador romano. Nem sempre foi assim. No tempo dos primeiros cristãos, época do imperador Nero, quando começou a ser escrito o livro do Apocalipse, eram perseguidos e mortos quem não aceitasse o imperador como Deus e não lhe prestasse culto. Este culto ao imperador, que no tempo de Jesus era Tibérios, tinha um caráter claramente político, pois dava ao imperador romano uma verdadeira unidade. Isso também incutia nas cabeças das pessoas a submissão política, como fazia o faraó no tempo de Moisés. Em todas as moedas romanas tinha a imagem de César. Quando Jesus responde aos fariseus, devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus,
ele quis dizer duas coisas. Uma, César não é Deus. 2, César deve devolver o que pertence a Deus, a terra de Israel, que Deus deu ao seu povo. Jesus chama a atenção aos fariseus, que eles aceitando o imperador romano ao usar as moedas romanas, coisa que era proibida aos judeus, por trazer a imagem de César, que o povo pertence a Deus e eles não estavam permitindo que isso acontecesse. Por isso, devolva a Deus o que é de Deus. Nós temos aqui 3 passagens falando a respeito. Quando nasce Jesus, toda a Palestina era dominada pelo Herodes o Grande. Foi esse Herodes que recebeu os reis magos. Depois mandou matar todo menino com menos de 2 anos de idade, tentando matar a esperança messiânica do povo. Nessa época, Herodes o Grande morava em Jerusalém. Herodes o Grande não era judeu, por isso era odiado pelos judeus. Ele era considerado um usurpador ilegítimo do trono. Para conseguir o controle do povo da Palestina, colocava como sumo sacerdote qualquer um dos sacerdotes de acordo com suas conveniências. Com a morte de Herodes o Grande, no ano 6 depois de Cristo, os romanos deixaram seus filhos reinar na Palestina. Coube Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ser o tetrarca da Galileia. Herodes Antipas e sua família eram os maiores proprietários das terras planas e férteis da Galileia. Isso causava as grandes revoltas populares. Foi esse Herodes que mandou prender e matar João Batista, a quem Jesus chamou de raposa. Ele foi muito duro com os zelotas. Na próxima aula, nós iremos ver dominação interna. Com todo o sofrimento do Império Romano, dominar a Terra Santa, ainda o povo de Deus sofria com a dominação interna. Nosso grande Pai de bondade, cheio de misericórdia, ouça nossos pedidos, nos aceite como seus filhos pecadores que somos, falíveis na carne, mas vivos na fé em Jesus Cristo, seu Filho que redimistes os nossos pecados, confiantes na aliança eterna. Amém.